mais uma aula. Essa é a quarta aula do mês de novembro, né, da oficina de desenho infantil e artístico dos Centros Culturais da cidade de Suzano. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E você que é aluno, que quer se inscrever ou que gosta do desenho, quer aprender a desenhar, eu tenho trazido aqui uma aula diferente, né, que é a aula de desenho com lápis de cor, né, desenho de observação com lápis de cor. Essa aula eu já passei alguns vídeos anteriores. Se você quiser ouvir ela, ver ela, você pode assistir ela novamente. Mas o que eu quero falar especificamente é de como nós chegamos, né, nessa relação de colocar cor sobre cor usando lápis de cor. Né, nós até agora estamos fazendo as aulas, elas com foco somente no desenho de observação com lápis. Né, quando ela vai para o lápis de cor, ela muda completamente, porque o lápis de cor é uma outra textura, um outro tipo de lápis, um outro tipo de cera, já não é o grafite, e a gente acaba exigindo um pouco mais do aluno, até porque para que ele possa conhecer, né, as palhetas de cores, como eu tenho aqui nos lápis de cores da Faber-Castell no meu kit. Então eu tenho a paleta de cores do verde até o preto e branco. Né? Então a paleta que nós usamos aqui foi a paleta do amarelo para o laranja até o vermelho, usando o marrom para finalizar e os tons de verde. Então quando você passa a ter conhecimento, né, de como usar isso, e toda essa técnica ela depende muito do desenho de observação. Então quando você faz o desenho de observação corretamente, como ele exige, aqui eu fiz 4 laranjas, uma, né, atrás da outra, e elas bem colocadas aqui para que a gente tivesse a noção de tridimensionalidade, né, ou de profundidade, como nas aulas a gente tem ensinado. No vídeo anterior eu não tinha como fazer uma explicação mostrando aqui pessoalmente para vocês. Então, como vocês podem ver aqui, eu fiz o esboço, e a primeira cor, geralmente, quando eu vou fazer um desenho que eu vou escolher, não é a cor escura. Então, uma dica para vocês que vão colorir o desenho de vocês. A melhor dica é sempre colorir com a cor mais clara. Quem é a cor mais clara dessa paleta? No caso, eu usei o amarelo, o laranja, o vermelho, o marrom, o preto e o branco. Então, eu vou usar primeiro o amarelo. Então, posso desenhar diretamente com o lápis amarelo, que ele vai me dar já a qualidade que eu preciso, porque o grafite e o lápis de cor, eles não se misturam. Então essa é uma dica boa, mas se você ainda não está seguro para desenhar direto com o lápis de cor, pode desenhar assim com o lápis e vir apagando ele, desenha suavezinho e vir apagando. Então o que eu quero mostrar para vocês, que eu vou soltar aqui o vídeo, é justamente isso, de que pintando a superfície inteira, já deixando a parte mais clara, aplicando a luz e sombra, nós conseguimos ver o resultado, né, da superfície da laranja começando a ganhar forma. Claro que nós temos uma forma de esfera, né, só que com a textura da laranja. Então eu tenho que observar todos os detalhes. Então o que eu percebo quando vocês me enviam os desenhos é que não há um tempo de observação correto. Por isso que eu estou insistindo nessas 4 atividades de desenho de observação, para que vocês tenham uma observação. Então aqui eu percebi que a primeira cor é a cor amarela. E eu estou usando meio que um ocre, um marronzinho, né, que é um ocre, para mim vir dando profundidade já, para mim tendo a percepção do volume começando a aparecer. Professor, mas eu já posso fazer isso direto com o amarelo? Sim. Você pode usar 3 cores, ou você pode usar só o laranja. Então, para que você possa dar essa coloração da laranja e esse brilho, né, que a gente acabou aplicando. Então, como vocês podem ver, aqui eu já venho usando o laranja, né? Aqui eu vou apagar um pouquinho para já deixar extrair um pouco o brilho, né, do que vai aparecer aqui da laranja. Então perceba que durante o processo de fazer a atividade, eu estou toda hora olhando a minha referência. Claro que quando eu estava fazendo essa daqui, a minha única referência era essa daqui, porque as outras eu criei. Então esse desenho aqui, ele foi criado por mim. Eu peguei uma laranja e imaginei, pô, vou fazer outras laranjas. Então simplesmente eu fiz isso, mudei a posição
das folhas, né, do galinho aqui, e eu fui aplicando a mesma técnica que eu apliquei aqui do outro lado. Então, a observação, ela vai gerar em você conhecimento para que você possa criar e executar com mais facilidade o seu trabalho. Então veja só como está ficando. Então eu já consigo, lembrando que sempre com movimentos circulares, se eu pintar assim de qualquer jeito não vai ficar legal. Então quando eu vou fazendo essa forma de pegar o lápis e fazendo o movimento circular, isso vai ajudar. Então lembra, eu estou sempre aqui, ó, minha mão está sempre circulando. E aí vai ganhando este volume. Então você vai perceber que eu vou fazer primeiro esta laranja para ficar como referência, para depois eu fazer as outras. Então a observação no desenho, ela é fundamental. Olha só, vou adiantar um pouco para vocês terem a percepção. Olha só, aqui eu já estou escurecendo um pouco mais com um marrom, que é esse marrom natural, que é o marrom da Faber-Castell. Olha só, aqui eu já vou fazendo meio que uma sombrinha. E eu vou aplicando. Aqui, ó, eu já tenho a textura e o volume que eu quero para que eu possa aprofundar na outra laranja. Então eu já vou começar a aplicar o amarelo com mais força para que comece a surgir o volume e a proporção. Então, se eu não tiver essa observação dessa primeira referência, muito difícil de eu conseguir fazer o resto. Então assim, tudo esse exercício é observação. Então o desenho ele tem que estar bem feito, para que na hora que eu vier usar o lápis de cor, 3 camadas, então qual é o exercício que vocês vão fazer em casa? Pegar um desenho colorido ou uma foto e usar o lápis de cor sempre com as suas 3 cores. Por exemplo, você pode pegar o amarelo, o laranja e o vermelho. Essas 3 cores, o amarelo, o laranja e o vermelho, e você pode aplicar o branco para te ajudar na textura. O preto, se você vier aplicar, ele vai escurecer o vermelho. Então é sempre uma palheta do mais claro para o mais escuro. Então você vai começar sempre com o mais claro. Então você vai aplicando o mais claro, depois você vai para o laranja, depois você vai para o vermelho. Aqui nesse caso eu usei alguns marrons, porque a minha referência exigia que tivesse. Então quando você vai aplicar o lápis preto, muito raro, sempre na finalização. Lápis branco e preto é sempre para a finalização. Então olha só quantos lápis eu uso para fazer, né, o desenho da laranja. Então eu uso o amarelo para desenhar, ou lápis, né, qualquer lápis, principalmente lápis mais fraquinho, o laranja e o vermelho, e depois eu venho para finalizar com o branco e o preto. Então geralmente num desenho para colorir, sempre você vai fazer isso. Então, ou seja, você sempre vai estar usando a palheta de cores, que vai ser as próximas aulas que eu vou falar do mês de dezembro. No mês de dezembro eu vou falar com vocês sobre paleta de cores, para que vocês possam compreender na família das cores. Por exemplo, nós aprendemos na escola sobre as cores primárias. Quem são as cores primárias? Vermelho, amarelo e azul. Então essas 3 cores vai gerar todas as outras cores. Então a mistura delas vai gerar as outras tonalidades. Então eu vou explicar isso para vocês na próxima aula, para que vocês possam compreender. Vou fazer um vídeo aplicando, apesar que eu também fiz um vídeo assim, usando nas próprias esferas várias tonalidades. Professor, dá para fazer com uma cor só? Dá, mas não ganha essa profundidade como vocês estão vendo aqui, ó. Então aqui eu já apliquei a mesma tonalidade na outra laranja, e agora eu vou começar a aplicar nas outras que estão atrás. Olha só. Então aqui eu já apliquei nas outras que estão atrás. Então perceba que eu vou levando os mesmos tons nas laranjas, porque isso é o segredo da observação. Então quando você faz qualquer desenho que você observa bem, o seu resultado é ter, né, um desenho com mais perfeição.
Por isso que eu estou insistindo muito nessas últimas aulas aqui do mês de novembro, para que você, ao estiver fazendo desenho de observação, você observe bem todos os detalhes da imagem que você está fazendo o desenho. Então, esse é um dos segredos de desenhar. Então, você quer aprender a se desenvolver no desenho, a chegar a outros níveis, é justamente desta forma. É aplicando, é ver que tipo de verde, comparando. Lembra que eu fazia muito com a folhinha de papel, riscava lá um tom sobre o outro, aprofundando a cor, entrando uma cor dentro da outra na sala. Então, hoje não dá pra gente fazer porque a gente está à distância, mas eu gostaria que você fizesse esse exercício. Então, o que você vai fazer em casa? Você vai pegar uma imagem de um desenho que você goste, ou qualquer que seja, e você vai pintar com um lápis de cor, usando 3 cores. Por exemplo, se você vai usar o azul, você vai usar o azul escuro, o claro e o médio. Sempre vai pegar 3 tons. Professor, posso fazer com 2? Pode fazer com 2. E usando o lápis de cor branco e o lápis de cor preto. Quando que eu uso o lápis de cor preto? Sempre na tonalidade mais escura da cor. Então é isso, né? Essa é a atividade que a gente fez uma das últimas aulas, né, legando do outro mês. E eu queria muito explicar isso na sala de aula, mas como não dá, então eu estou aproveitando aqui o vídeo para que vocês vejam o resultado. Beleza, pessoal? Até a próxima aula e conto com vocês.